Nesta semana em Quando Me Apaixono, Augusto diz a Renata que tinha dúvidas sobre a decisão da moça em deixar o marido. Ela explica que sua decisão de voltar para a capital já estava tomada, mas não podia ir embora sem antes saber que Jerônimo tinha se recuperado do acidente. O engenheiro insiste em saber se Renata vai mesmo se separar do esposo, e a moça deixa claro que já se deu conta de que não pode confiar nem em Jerônimo, nem na sua gente, e depois que a confiança é quebrada, não existe mais o que fazer. Augusto aproveita e avisa que vai fazer de tudo para que a confiança entre os dois jamais se quebre. Nesse meio tempo, Regina consegue falar com Antônio e conta que a tempestade devastou a cidade, mas não houve mortes. Ele, por sua vez, conta que já saiu do hospital e está pensando em ir até a fazenda, mas a fisioterapeuta avisa que não é um bom momento. Mas quando vai explicar o motivo, ela ouve uma gritaria dos rapazes, que estão procurando por Renata. Assustada, Regina diz ao noivo que precisa desligar. No quarto de Jerônimo, ele diz a Carlos que precisam encontrar sua esposa de qualquer maneira. Regina chega e diz que ele não pode sair, pois está muito fraco, mas o homem insiste e pede a Carlos que o leve até a fazenda de Augusto. Na capital, Eulália vai levar um chá para a patroa e percebe que a moça não está bem. Mas Josefina aparece e manda a filha se levantar da cama e tomar um banho, pois o cabeleireiro já deve estar chegando. No entanto, surpreendendo a megera, Roberta avisa que não vai se casar. Na empresa, Matias descobre que Adriana não vai ao seu casamento e a moça acaba revelando que ainda o ama, mas conta que o outro motivo para não comparecer ao matrimônio é porque odeia Roberta. Na mansão, a noiva enfrenta a mãe dizendo que não precisa mais se casar com um homem por quem não sente nada. Mas Josefina argumenta: olha só, nós não chegamos até aqui para você agora vir com essa bobagem. Perder essa criança te afetou muito e você não está raciocinando. O fato é que isso não tem importância agora e você vai se casar, se transformando numa Monterrúbio de verdade. Mas Roberta alega que não entende porque tem de se casar com quem ela não gosta, e a bruaca continua o discurso dizendo: como você é cafona, é melhor você deixar os casamentos românticos para as telenovelas ou para sua irmã, que é uma pobre ingênua. O casamento não tem nada a ver com amor e sim com conveniência. E não vou deixar você estragar a sua vida por causa de sentimentalismo. Roberta não quer saber e diz que a vida é dela e faz o que quiser. Mas Josefina resolve gritar com a filha e diz: agora já chega, Roberta. Você não tem maturidade para tomar decisões. E a prova está em todos os erros que você cometeu, filhinha. Então fica mais uns minutos na cama e depois trata de tomar um banho, porque hoje você vai se tornar a senhora Roberta Monterrúbio. Na empresa, Honório comenta com Gonçalo que não estava muito afim de ir no casamento de Matias, mas sabe que não tem como escapar. Enquanto isso, Branca prepara mais uma, e na frente do notebook, jura que o marido de Constanza vai ter uma grande surpresa, e quer saber se Gonçalo vai continuar amigo do cunhado, quando ela o levar à falência. Do outro lado da cidade, Josefina encontra Soto na calçada da mansão, e quer saber quais são as novidades. O advogado conta que Regina saiu da cidade e foi Gonçalo quem emprestou seu aviãozinho particular para a viagem da mulher para a Enseada. Josefina conclui que a fisioterapeuta deve ter ido visitar Jerônimo e deve estar com Renata. A bruaca entra em pânico, mas Soto está mais interessado em outra coisa e cobra o encontro romântico prometido, depois do casamento de Roberta. A cara de nojo da megera é a melhor. No interior, Cantu sai para tomar café com sua nova amiga e descobre que a esposa de Gonçalo não prestava e conseguiu que o prefeito da cidade montasse uma casa para ela. A mulher entrega as certidões de Roberta e Renata ao investigador, que ao ler os papéis, percebe que as garotas foram registradas depois de um ano de seu nascimento. A tal mulher conta que Josefina sempre disse que suas filhas eram de um homem que a abandonou, mas na verdade, Josefina registrou novamente as meninas, para que elas não tivessem o sobrenome do pai, pois assim, ele não teria nenhum direito. O detetive pede licença e, imediatamente, mete a mão no celular, ligando para seu assistente, e quer saber que dia Roberto, marido de Regina, morreu. No telefonema, ele descobre que Roberto morreu no dia 5 de agosto e conta que conseguiu as certidões das filhas de Josefina, que foram registradas no dia 9 de agosto do mesmo ano, mas avisa que não acredita em coincidências. Voltando para a mesa, o investigador pergunta à sua amiga se ela sabe como localizar Gustavo, o prefeito, e ela diz que sim. Enquanto isso, Jerônimo chega à Cruz do Amor e manda Ezequiel chamar Renata. O capataz conta que a moça esteve ali, mas só deixou a égua, que Augusto prometeu mandar de volta para a capital. O homem ainda revela que seu patrão e a moça foram logo cedo para o aeroporto, pegar um voo para a capital.
E no aeroporto, Renata não consegue se esquecer da noite de núpcias e das juras de amor que trocou com o marido. Augusto, que está com as passagens na mão, diz que o voo continua atrasado e Renata avisa que, se chegar atrasada, não vai conseguir impedir o casamento da irmã. O engenheiro resolve abrir a boca e pergunta se a moça, por acaso, não está fazendo tudo aquilo por ainda estar interessada em Matias, mas ela não responde e resolve ligar de um orelhão para Adriana. Renata pede que a amiga vá ao casamento de Matias e, se perceber que ela não chegou, impeça o matrimônio de sua irmã de qualquer maneira, até que ela consiga chegar à casa de seu pai. Nesse meio tempo, Jerônimo e Carlos tentam chegar ao aeroporto, mas a estrada está ruim. O investidor diz que não ficou surpreso com o rompimento de Augusto e Aurora, pois o fazendeiro tinha tudo planejado. Na Bonita, depois de dar o bilhete de Carlos a Matilde, Regina atende o telefone e é Josefina. A Bruaca, mudando a voz, se identifica como mãe de Renata e pede para falar com a filha, mas a fisioterapeuta diz que a moça não está. Porém, ao desligar o telefone, Josefina comenta consigo mesma que não sabe como a maldita da Regina sempre consegue ficar ao lado da própria filha e jura não falhar na próxima vez que tentar eliminar a fisioterapeuta da face da terra. E enquanto Jerônimo, mesmo rengo, corre para dentro do aeroporto, Matias aparece em casa e conversa com Roberta. Mas, quando a moça vai questionar o irmão postiço sobre o casamento, percebe a presença da mãe e muda de assunto. No interior, Álvaro chega em casa empinando uma garrafa e pega a Catarina arrumando as malas. Ele acha que a mulher voltou, mas ela afirma que só está ali para pegar suas coisas. Enfurecido, ele avisa que a esposa vai sair como chegou, com uma mão na frente e outra atrás, pois tudo o que tem naquela casa é dele. Catarina manda o médico enfiar tudo no fiofó e tenta sair da casa, mas ele diz que ela também foi comprada, e por isso vai ficar ali mesmo. Álvaro agarra a esposa à força, mas ela luta, e no meio do rolo acaba caindo, batendo a cabeça no sofá e desmaiando. No aeroporto, Jerônimo chega bem na hora em que a moça está embarcando e grita que precisa conversar com ela, pois a ama e implora para a moça não ir embora, mas ela não muda de ideia. Carlos se aproxima e o investidor jura que não está disposto a perder a mulher que ele ama e vai fazer de tudo para reconquistá-la. Na capital, César continua investindo em Constanza, mas a socialite diz que ele não deve ter esperanças e ainda está muito confusa. Mas o rapaz dá mais uma tenteada e se oferece para acompanhá-la no casamento de Roberta. E enquanto Honório vai à sua antiga residência buscar um terno para o casamento, inconformado por ter sido trocado por um garoto, a secretária da estética de Constança avisa Branca que a mulher tem hora marcada para alguns minutos. No abrigo da Bonita, Aurora encontra Lázaro e comenta que está muito bem, pois se sente útil ali, e comenta que não quer mais sofrer por amor. O rapaz diz que isso só acontece se esse amor for correspondido, e a garota confessa que ele sim é um homem pelo qual vale a pena lutar. Lázaro, se fazendo de bobo, comenta que ele também não teve sorte no amor. Porém, Aurora se aproxima mais do capataz e diz que, talvez, a vida deles esteja a ponto de mudar. Sem jeito, Lázaro se retira e Aurora cai na risada. Na capital, Gonçalo vai ver Roberta, que está se preparando para o casório, e diz que precisa falar com ela. Se ajoelhando ao lado da filha e com todo jeitinho, o empresário diz que os filhos da moça sempre serão considerados como seus netos, e revela que não sabe se o casamento da moça com Matias é uma boa ideia. Sendo honesto, Gonçalo diz que gostaria de evitar um fracasso e pede que a moça siga seu coração e não o que convém. Portanto, se ela se arrepender, mesmo que seja em cima da hora, quer que a filha saiba que pode contar com todo o seu apoio e com todo o seu amor. Em seu quarto, Josefina não se conforma com a proximidade entre Regina e Renata, mas diz a si mesma que este é um problema que ela vai resolver no dia seguinte, pois, pelo menos tem certeza que Renata não vai comparecer ao matrimônio. Mas Renata, que já está no banheiro da sala VIP do aeroporto, lembra das palavras do marido e jura que vai dar um jeito de esquecê-lo, pois não vai permitir que ele a magoe nunca mais. Na Bonita, Regina aparece e quer saber se Jerônimo conseguiu falar com Renata, revelando que se sente culpada, pois contou à moça sobre o que a mãe dela fez. O moço diz para a amiga não se preocupar, pois pretende falar com Renata na frente de sua mãe e ver se a mulher vai ter coragem de negar tudo diante da filha. Ele avisa que pretende viajar naquele mesmo dia para a capital e a fisioterapeuta quer ir junto. Mas Jerônimo lembra que a mulher está ali por sua segurança e a aconselha a conversar com Antônio sobre o assunto, ou até mesmo com Gonçalo. Assim que fica sozinho, Jerônimo já começa a desconfiar de novo da esposa e se pergunta por que Renata foi embora com Duran.
justamente agora que ele começou a acreditar que a esposa realmente o ama. Gente, que preguiça desse Jerônimo. Na capital, Branca chega ao salão de beleza e pede à recepcionista para que a coloque perto de Constanza, pois quer que a mulher perceba que ela está ali, mas quer que pareça tudo um mero acaso. Depois de acomodar a cliente, as duas começam a conversar e a manicure resolve dizer, como tinham combinado, que Branca precisa tingir os cabelos, porém ela responde que o ginecologista a proibiu, pois está grávida. Ela ainda conta que o pai do bebê está sabendo, e os dois estão muito felizes. De cantinho, Constanza escuta tudo, do jeitinho que Branca queria. Nesse meio tempo, César cerca Honório no estacionamento e diz que quer conversar com ele. Mas o empresário manda o rapaz ir embora, pois não quer ouvir nada que saia de sua boca, acusando o moço de ter se aproveitado da ingenuidade de Constanza, pois é muito fácil para uma mulher da idade dela se sentir seduzida por elogios e galanteios de um moleque morto de fome. César se defende, dizendo que não é um Zé Ninguém, e Constanza nunca foi seduzida, pois sempre manteve a sua dignidade. O rapaz tenta mais uma vez, mas Honório agride o rapaz e avisa que da próxima vez que o vir, vai quebrar a cara dele. Na Bonita, Regina fala com Antônio, que não quer que a noiva volte para a cidade por causa de sua briga com Renata. Adriana conta ao pai que mudou de ideia e vai acompanhá-lo ao casamento de Matias. Na mansão, Eulália está quase louca organizando tudo, enquanto Matias e Roberta se preparam para as bodas. De seu escritório na mansão, Gonçalo tenta ligar para a fazenda, mas não espera Manuela atender. Enquanto isso, Alzira vai à casa de Catarina, procurar pela amiga, e dá de cara com Álvaro. Ele diz que a esposa não está, mas a mulher está amarrada e amordaçada no quarto, e não consegue gritar ao ouvir a voz da amiga. O médico manda a camponesa embora e fecha a porta na cara dela. Na Bonita, Regina diz que está indignada por não poder ir aonde quer, mas Jerônimo tranquiliza a amiga, dizendo que vai procurar por Renata na casa dos pais, e depois lhe conta tudo. A fisioterapeuta lembra que é o dia do casamento de Matias e Roberta, e Jerônimo acaba entendendo o porquê da pressa da esposa em ir para a capital. O infeliz já viaja, achando que Renata quer impedir o casamento para ficar com Matias, mas Regina trata de dar um para-te quieto no moço, reafirmando que Renata o ama. Agora ele resolve dizer que, então, a esposa está interessada em Augusto, porém Regina deixa claro que a moça é uma mulher muito íntegra e ele deve parar de duvidar dela. E enquanto Matilde agradece a Carlos pela flor de papel que ganhou com um beijinho, Alzira continua procurando por sua amiga. Desta vez, ela foi perguntar ao padre Severino, que conta que a bordadeira não apareceu na igreja naquele dia. Sem perceber que Ezequiel está entrando na igreja, Alzira confessa ao padre que está na mesma situação, pois talvez nunca saiba quem realmente é o pai do filho que está esperando. No aeroporto, Augusto avisa que o avião já vai sair e Renata comenta que pretende se divorciar o mais rápido possível, mas não pretende pedir autorização ao marido, avisando que também vai pedir a anulação de seu casamento na igreja, pois para ela, o marido está morto. Jerônimo encontra outro cantinho da casa para se trancar e chorar suas mágoas, remoendo seu encontro com Renata no aeroporto. E por falar em aeroporto, Augusto continua enchendo o saco e inquirindo Renata sobre suas decisões. Indignada, a moça diz que se casou apaixonada e queria formar uma família, por isso jurou diante de Deus que só a morte os separaria. Mas Jerônimo só queria vingar a morte de seu irmão. Ela ainda diz que tem muita raiva do marido, e por isso não quer nenhum laço que os unam. Augusto se coloca à disposição para ajudar a moça novamente, dizendo que a única coisa que quer é voltar a vê-la sorrir. Nesse meio tempo, Jerônimo se agarra a uma toalha se recriminando por ter feito o que fez, e sente o perfume da esposa no pano, lembrando da última noite que passaram juntos. E na igreja, o bicho está pegando. Alzira tenta remediar a situação, mas Ezequiel diz que ouviu perfeitamente e sabe que ela o estava traindo. Furioso, ele quer saber com quem ela andava e a moça tenta mentir novamente. Porém, ele arrasta a esposa até o altar e manda a moça dizer a verdade na frente do padre e de Deus. Padre Severino tenta intervir, mas não adianta. Por mais que Alzira tente, o marido diz que não quer mais saber da esposa e avisa que com o amante ela não vai ficar, pois ele é um homem morto. Desesperada, Alzira implora ao padre para que seu marido jamais descubra que o amante dela é Álvaro. Enquanto isso, Jerônimo, sentado no chão do banheiro, remói as lembranças que tem da esposa e fica cada vez mais inconformado com sua burrice, mas alimenta esperanças de que não seja tarde demais. Carlos, por sua vez, continua com suas investidas contra Matilde. O rapaz aparece no escritório para saber se a moça ainda está ocupada
e ela percebe que ele está escondendo alguma coisa, mas o moço não mostra a surpresa. Regina fala com Inês e conta tudo o que aconteceu na fazenda, porém confessa que se sente presa e desesperada. Porém, justifica sua angústia, dizendo que brigou com Renata, e agora, as duas filhas de Gonçalo a odeiam. A fisioterapeuta conta que está mais chateada por causa de Renata, por quem sente algo muito forte, e não vai desistir até conseguir se explicar para a moça, afirmando que este é o verdadeiro motivo pelo qual ela precisa voltar para a capital. Na cidade, Álvaro continua torturando Catarina, que ainda está amarrada a uma cadeira, no quarto do casal. O infeliz conta que teve de negociar com o pai dela para que os dois se casassem, mas ele sabia que, se não deixasse os dois se casarem, ele não iria financiar o tratamento do velho, e ainda comenta que a mulher saiu muito caro. Para completar, ele diz: "Você deixou o infeliz do Lázaro, porque ele é um pé rapado, e eu pude te dar uma vida muito melhor. Com isso, aproveitei todo o seu mel." E começa a lamber a cara de Catarina. Porém, alguém bate na porta e interrompe a situação. É Ezequiel, que, furioso, pede para ver Catarina, pois ela deve saber quem é o pai do filho que Alzira está esperando. Do quarto, Catarina para de chorar para ouvir a conversa e escuta seu amigo jurar que vai matar o amante de sua mulher. Na capital, o casamento de Roberta começa na mansão Monterrúbio. Josefina comenta com o marido que sua filha merecia um casamento melhorzinho, mas Gonçalo diz que aquela foi a decisão de Matias, e sabe que o casamento do filho não é realmente uma comemoração, além de ter prazo de validade. A nojenta resolve fazer um carinho no rosto do marido, dizendo que a vida dá muitas voltas, mas ele evita e diz que não acredita que Roberta e Matias possam um dia se acertar. Matias aparece e quer saber se o pai tem notícias de Renata, mas o empresário avisa que a moça ainda não fez contato. Constanza chega na festa, linda e maravilhosa em seu vestido de cetim vermelho, mas Josefina faz questão de ser desagradável e diz: "Cunhadinha, olá, pelo menos dá um sorrisinho. Ninguém é obrigado a aturar sua tristeza e sua carinha de vela." A socialite manda a cunhada ir para o inferno, mas ela continua espezinhando Constanza e pisa no sofrimento da mulher, falando sobre a traição de Honório. Adriana e Honório chegam à festa, e Constanza vai para outro lado da casa. Renata chega finalmente à capital e diz a Augusto que precisam pegar um táxi para tentar chegar a tempo da cerimônia. Adriana vai falar com Matias e despeja seu despeito no rapaz, porém Josefina manda tocar a marcha nupcial, pois a noiva já está nas escadarias. Conduzida por Gonçalo e sob o aplauso dos convidados, Roberta aparece toda paramentada, mas com cara de poucos amigos. Selena aparece, dizendo que jamais iria perder um evento como aquele e ainda comenta que a amiga está pálida e acabada, ou seja, está péssima. A mocinha resolve dar seus presentes, e um deles é uma roupinha de bebê. As fofoqueiras de plantão já querem saber se a noiva está grávida, mas ela diz que é uma brincadeira de Selena que quer ser titia. Assim que fica sozinha com a moça, Roberta diz que, agora, as duas estão quites, mas Selena deixa claro que ela só vai pagar sua dívida quando pedir desculpas por ter mentido e demonstrar que se importa com sua amizade. Na porta do aeroporto, Renata e Augusto conseguem um táxi e mandam o motorista sentar o pé. Na mansão, Soto aparece e pede para falar com Josefina em particular. Ela leva o advogado para o escritório do marido, e ele, afirmando que não aguenta mais, agarra a doida e lasca um beijo na mulher, que empurra o sujeito para longe. Josefina escuta Gonçalo chamando por ela e vai atender o marido, que comenta sobre Renata. Ela conta que, pela manhã, conseguiu falar com a fazenda, e quem atendeu foi Regina Soberon. O empresário encurta a história e avisa que o juiz quer que a mulher assine alguns papéis, mas ela se pendura no ombro do marido e diz que ainda se lembra do dia em que se casaram, afirmando que foi um dos dias mais felizes de sua vida. Presa no trânsito, Renata pede o celular do motorista emprestado e liga para Adriana, contando que está em um engarrafamento. A moça explica que o casamento está para começar e Renata pede para fazer o impossível para atrasar a cerimônia. Imediatamente, Adriana vai falar com o juiz para tentar negociar um atraso de meia hora no casamento. Josefina vê e, empurrando a moça para o lado, diz ao meritíssimo que a cerimônia precisa começar imediatamente. Segundos depois, ela agarra a Adriana pelo braço e avisa que ela não vai conseguir ter Matias de volta, pois ela sempre foi pouca coisa para qualquer rapaz. De volta à sala, Josefina avisa aos convidados que a cerimônia vai começar, mas o clima é de velório. Nesse meio tempo, Renata está desesperada dentro do táxi quando um motoqueiro para próximo ao carro.
Pedindo desculpas a Augusto, ela diz ao homem que tem uma emergência e pede a ele que a leve. O rapaz prontamente se dispõe e Renata pula na garupa da motocicleta, que sai arrancando em velocidade. Na mansão, o casamento está quase no fim e nada de Renata aparecer. Os noivos e suas testemunhas assinam a ata de casamento e segundos depois, Renata chega em casa. No interior, Jerônimo já está em sua fatiota, pronto para ir para a capital. Ele deixa suas últimas recomendações a Carlos, avisando que não pensa em voltar para a fazenda, sem sua esposa. Enquanto isso, Renata discute com Adriana, dizendo que Matias não podia ter se casado com sua irmã, que é uma hipócrita, e a fez viver o pior dos pesadelos em seu casamento. Adriana aconselha a amiga a colocar tudo para fora, pois ainda pode impedir que Matias continue achando que Roberta é uma santa. Renata decide revelar tudo o que descobriu na frente de todos os convidados do casamento, pois está farta de tanta mentira. Josefina, farejando o perigo, pega Renata pelo braço e a arrasta para fora do salão, dizendo que não queria que a filha colocasse mais os pés naquela casa. A moça enfrenta a mãe e diz que vai contar toda a verdade, mas Josefina leva a filha para fora e avisa a Adriana para não se meter. Só que Adriana segue as duas, e Renata, se livrando das garras da megera, avisa que sua amiga vai se meter, sim, pois foi ela quem pediu, e avisa que vai passar por cima da mãe, para fazer o que tem de fazer. As duas discutem. Josefina tenta agredir a filha novamente, mas a moça não se dobra e avisa que vai desmascarar a irmã, que tornou a vida dela um inferno. Josefina não se contenta e tenta tirar Renata da casa na base da porrada, mas fica assustada quando Adriana sai correndo e quer saber onde a moça vai. Assustada, ela pede que Gonçalo e Matias a acompanhem, pois Renata está lá fora e Josefina não quer deixar a filha entrar. No jardim, Josefina continua agredindo a moça. Gonçalo vê a cena e manda a esposa largar a filha. Matias comenta que achava que a irmã postiça não iria ao casamento. Renata diz que gostaria de ter chegado a tempo para impedir a cerimônia. O empresário aperta a megera e quer saber o que está acontecendo. Josefina diz que Renata está louca e quer arruinar o casamento da irmã a qualquer preço. Renata, furiosa, manda a mãe chamar o cardiologista para cuidar da noiva, pois não arreda o pé dali enquanto não fizer justiça, e diz ao pai que tentou impedir o casamento, mas não chegou a tempo. Porém, mesmo assim, vai desmascarar Roberta e diz a Matias que sua esposa o está enganando. Gonçalo quer saber do que a filha está falando. Josefina se mete, tentando convencer o marido de que a moça está mentindo, mas Adriana defende a amiga e diz que nada do que ela tem para contar é mentira. A megera manda a filha de Honório calar a boca, mas Gonçalo se mete e diz que todo mundo ali vai escutar o que Renata tem a dizer. Ele pede que a moça vá para seu antigo quarto e espere por todos lá. Matias diz que se encarrega de levar a esposa. Josefina tenta impedir, mas o empresário fala grosso e avisa que todos vão ouvir o que Renata tem para contar, ela querendo ou não. Porém, assim que fica sozinho com a cobra que tem como mulher, Gonçalo, pé da cara, avisa que os dois depois vão conversar bem de pertinho, pois já disse 1000 vezes que não gosta da maneira como ela trata Renata e nunca conseguiu compreender por que a infeliz faz tanta diferença entre ela e Roberta. Nesse meio tempo, já em casa, Ezequiel, chorando a dor de corno, pede ao filho que fique em seu quarto. Alzira bate na porta, mas ele manda o menino não abrir e explica que não quer que a esposa volte a morar naquela casa. Do lado de fora, a mulher grita, pedindo para ver o filho, e do lado de dentro, Paulinho pede para ficar com a mãe. O capataz, então, junta um par de roupa e, abraçando o Paulinho, diz que o ama e vai embora. Na mansão Monterrúbio, enquanto isso, a saia justa rola solta. Honório avisa a Constanza que não quer deixá-la desconfortável, e por isso, logo irá se retirar. Mas a socialite aproveita para dizer que imagina que agora ele tenha coisas mais importantes para fazer, como cuidar da gravidez de sua amante. O sujeito tenta negar, mas Constanza diz que sabe do bafão por fonte segura, e Branca nem tem ideia de que ela já se inteirou do assunto. Matias aparece e pede à esposa para acompanhá-lo até o andar de cima. Nesse meio tempo, inconformado, Honório tenta falar com Branca e se pergunta o que ele fez para que a mulher tenha tanta vontade de destruir sua vida. Ele tenta novamente se justificar para a esposa, mas ela deixa claro de que não existem mais necessidade disso, pois já a perdeu e agora ele que fique com sua nova mulher. Constanza diz que o casal perdeu a confiança mútua, e isso faz com que os dois desconfiem de qualquer coisa, o que torna a relação impossível. No andar de cima, a reunião familiar começa. Roberta quer saber o que Renata está fazendo ali, dizendo que é o dia de seu casamento e seu lugar é junto aos convidados. Josefina defende a filha,
mas ninguém mais embarca naquela canoa furada. Roberta diz que está passando mal, e Adriana, sendo cínica, avisa que vai piorar depois de ela ouvir o que sua irmã tem para dizer. Todo mundo entra no antigo quarto de Renata e ela saca o colar com a letra R do bolso, perguntando ao pai se reconhece a joia. Prontamente, Gonçalo diz que aquele é o cordão de Roberta e Renata agora pergunta se o pai tem ideia de onde encontrou o penduricalho. Roberta começa a fingir que está passando muito mal, apoiada nos braços da mãe, mas Renata não se dobra e diz: "Você usou esse cordão para me culpar de seus romances secretos e da sua falta de honestidade na vida." Josefina pira e grita: "Já chega! A sua irmã está doente." Só que a ruiva não acredita mais em nada e continua contando o que sabe. Gonçalo pede que a moça desembuche de uma vez e ela diz: "Bom papai, esse cordão o Jerônimo encontrou no meio das coisas de Rafael Gutierrez. O Rafa era irmão do Jerônimo, e ele tirou a própria vida por causa de uma mulher que brincou com os sentimentos dele. E essa mulher era a Roberta." Furiosa, Renata continua: "Por sua culpa, o Jerônimo achou que eu era dona desse cordão, que eu escrevi a carta que encontraram quando Rafael disparou a arma. E por eu aparecer na foto que você deu ao Rafael e que você assinou com um R, ele achou que eu era a culpada da morte de seu irmão." Matias, que é meio curtinho das ideias, diz que não está entendendo nada e Renata resolve desenhar, dizendo que Roberta enganou todo mundo, pois tinha um romance escondido com Rafael e quando ele faleceu, jogou a culpa nela, para se safar da situação. Fazendo carinha de choro e amparada por Josefina, Roberta tenta dizer que nada daquilo é verdade, mas Renata continua e ainda conta que a irmã usou o apelido de Bonita só para confundir Jerônimo, e exasperada revela: "E você sabe por que ele se casou comigo, Roberta? Para se vingar de mim, achando que eu era você e me fazer pagar pela dor que você causou ao irmão dele. A Roberta é a única culpada pelo ódio que o meu marido sente por mim." Depois de ter sido abandonado no táxi que o levava junto com Renata para a mansão dos Monterrúbio, Augusto aparece, do nada, carregando uma maleta, e dá de cara com Serena. Usando seus ares de conquistador de cabaré, ele diz que não se lembra da garota, mas ela pergunta se ele, por acaso, não é amigo de Jerônimo Linhares. Saindo pela tangente, Augusto diz que, já que a moça o reconheceu, imagina que aquela seja a mansão dos Monterrúbio e explica que estava acompanhando Renata, que foi até ali para impedir o casamento da irmã. Enquanto isso, no aeroporto, Jerônimo coloca a cabeça para funcionar e tenta novamente se convencer que a esposa o ama, pois, caso contrário, não teria cuidado dele quando quase se afogou e acaba se afundando em suas dúvidas, prometendo a si mesmo descobrir toda a verdade. Na mansão a coisa está feia. A discussão continua acontecendo e Josefina resolve exigir que o marido termine com o escândalo. Mas Roberta, apesar de estar passando mal, continua afirmando que não sabe de nada, mesmo Renata esfregando o colar com a letra R na cara da irmã. Gonçalo se mete na história, pedindo para Renata se acalmar, mas a moça não cala a boca e desembucha toda a sua revolta contra a irmã e as suas armações para separá-la do marido. O empresário avisa que ninguém acredita nas mentiras de Jerônimo e Matias resolve revelar que o sujeito não fez mal somente a ela, mas também a Roberta. Ainda mais revoltada, Renata quer saber qual é agora a merda que seu irmão postiço está falando. Matias então revela que o filho que a Roberta está esperando não é ele, e sim de Jerônimo. Enquanto isso, no interior, Álvaro continua torturando Catarina, mas o médico se diverte dizendo que a mulher agora é sua prisioneira e vai poder mantê-la ao seu lado para sempre. Na mansão dos Monterrúbio, Renata não acredita no que acabou de ouvir e Josefina, dando uma de sonsa, pergunta a Roberta se é verdade o que Matias acabou de dizer. A infeliz entra no jogo e acaba confirmando, alegando que se calou porque, além de ser monstruoso o fato dela estar esperando o filho do marido de sua irmã, e além de tudo, Matias resolveu salvá-la do escândalo. Renata se desespera ainda mais e Roberta resolve piorar a situação, dizendo que contou que os dois ficaram juntos no apartamento do energúmeno, mas ela não acreditou, e a moça acaba se lembrando da situação. Josefina aproveita e pisa mais um pouco no desespero da filha, que continua alegando que a irmã é uma qualquer por ter se envolvido com os dois irmãos ao mesmo tempo. Mas Roberta diz que todo mundo sabia, inclusive na empresa, que Rafael estava apaixonado por ela, e Josefina atesta que o rapaz estava louco de amor por Renata. Gonçalo, possesso de ódio, diz que Jerônimo Linhares não vale nada e nunca mais vai por os pés naquela casa. No jardim, a conversa entre Augusto e Selena continua. O fazendeiro diz onde está hospedado e pede à moça para que avise Renata onde ele estará. Do lado de dentro, Adriana comenta com Matias que agora entende tudo e o porquê do ódio do rapaz por seu antigo amigo.
Chorando muito, Renata diz que apesar de tudo ama seu marido, e Josefina segue com seu discurso de ódio, condenando a filha e colocando a culpa que aconteceu na família em Renata. No andar de baixo, Constanza tenta controlar os convidados, que estão sentindo falta dos noivos e seus pais. Gonçalo manda o show do casamento de Matias continuar para evitar um escândalo ainda maior. Mas, assim que fica sozinho com Renata, ele tenta consolar a moça, que está simplesmente destruída. Constanza, depois de ver o que estava acontecendo no andar de cima, decide voltar para a festa e agora tem de enfrentar Honório, que alega que o filho que Branca está esperando não é dele. Mas a mulher alega que uma só trepada é suficiente para fazer um bebê, e isso ela nunca vai perdoar, e pede o divórcio, alegando que quer ficar com César, para não ter de escondê-lo como ele faz com sua amante. Nesse meio tempo, Roberta não consegue entender o que acabou de saber a respeito de Rafael e confronta sua mãe. Mas Josefina diz que o rapaz era um louco, assim como seu irmão, e não acredita que ela não amou o namoradinho, já que agora está casada com um Monterrubio e ganhou a batalha contra a irmã. Alguns momentos depois, Adriana elogia a atitude de Matias, dizendo que o admira ainda mais pelo que fez e ainda revela que agora o enxerga como um homem muito grande, como sempre foi. No jardim, Adriana encontra Augusto e diz que não vai dar para ele ver Renata naquele momento. E no quarto, Renata, sentada no chão, conta ao pai todo o seu sofrimento e revela que Josefina a proibiu de voltar para a mansão, pois lá não teria mais lugar para ela. Indignado, Gonçalo deixa claro que aquela casa e aquela família sempre serão dela. No interior, outro rolo está pegando. É que Ezequiel, indignado, conta a Carlos e Lázaro que Alzira o traiu e quer saber com quem foi, pois não sabe de quem é o filho que está esperando. E enquanto Catarina chora, Álvaro bebe. Padre Severino bate na porta interrompendo a festinha e diz que Ezequiel já descobriu tudo. O médico diz que não é problema dele e alega que o padre está viajando com tanto vinho que anda tomando no altar. Catarina tenta chamar atenção, mas não consegue. Ela consegue jogar uma banqueta no chão e o padre ouve, mas o médico diz que é a televisão e expulsa o sacerdote. Naquela noite, Jerônimo chega à capital, disposto a esclarecer as coisas. Mas na casa dos Monterrubio, Renata, destruída, recebe apoio de Constanza, Matias e Adriana. O desastroso casamento de Roberta acaba finalmente, e Josefina diz a Gonçalo que Roberta está terminando de arrumar as malas para a lua de mel. Porém, o empresário pede que a esposa o acompanhe imediatamente até o seu escritório, pois precisa falar com ela. Nesse meio tempo, Selena não perde tempo e acompanha Augusto até seu hotel. O safado, que não perde um rabo de saia, chama a menina de anjo e diz que ela o salvou na casa dos Monterrubio. Direta e reta, a moça diz que sabe muito bem o que pode fazer com o sujeito e diz que podem começar tomando um drink no bar do hotel. Augusto diz que prefere deixar para outro dia, pois está cansado e coisa e tal. Porém, Selena insiste e diz que sabe muito bem o que pode fazer para aliviar o cansaço do sujeito. Vendo que não vai conseguir fazer o sujeito mudar de ideia, ela deixa o número do celular e diz que espera a ligação dele no dia seguinte. Mas o moço, ao ficar sozinho, deixa uma mensagem de voz no celular de Renata, pedindo que a moça entre em contato. Na mansão, Matias diz a Roberta que não vai ter lua de mel para poderem acabar com aquela farsa, pois não dá para viver com mentiras e escondendo coisas. No escritório, Josefina e Gonçalo discutem. O empresário diz que não vai tolerar mais a forma como a mulher trata Renata, avisando que se ela quiser que ele continue morando ali, vai ter de pedir desculpas para a filha e dizer que a casa também é dela e ameaça. Ou você pede desculpas, ou ela e eu vamos embora. Furiosa, Josefina acaba concordando. Em seu quarto, Renata recebe a empregada, dizendo que Jerônimo está do lado de fora, querendo falar com ela. Constanza chega em casa e encontra César esperando por ela. A mulher conta todo o escândalo que aconteceu no casamento. Comenta sobre o fracasso do casamento de Renata e Jerônimo, e ainda por cima descobri que Honório vai ser pai, e por isso pediu o divórcio. O rapaz se enche de esperança, mas a mulher ainda está muito confusa. Mesmo assim, os dois acabam se beijando. Nesse meio tempo, Renata resolve encontrar Jerônimo no jardim. Ele diz que está ali para ser sincero, mas toma o maior bofetão, e a garota manda ele sair de sua vida e não a procurar nunca mais. Depois da raquetada que Renata deu na cara do ex-marido, os dois discutem, mas a moça está de saco cheio e diz que tanto faz ele dizer que a ama ou a odeia. Jerônimo tenta forçar a barra e dar um beijo em Renata, mas ela manda o sujeito para o inferno. Do outro lado da cidade, Honório tenta ir até o apartamento de Branca, mas o porteiro diz que ela não está.
Do outro lado da rua, a doida assiste a cena. E na mansão dos Monterrubio, a DR continua. Jerônimo tenta e tenta, mas não adianta, e Renata avisa que vai entrar com o pedido de divórcio. No andar de cima, Josefina está furiosa porque tem de pedir desculpas para Renata, e porque a Roberta, agora, não vai mais viajar na noite de núpcias. A garota, que também está furiosa, diz que o que importa para a mãe, na real, é a cláusula de 10 anos que ela colocou no contrato pré-nupcial. No escritório do pai, Matias comunica sua decisão em relação a Roberta, mas quer saber o que vão fazer com Linhares. Gonçalo avisa que não quer vingança, mas a decisão é de Renata. Nesse meio tempo, na Bonita, Carlos pergunta a Regina se ela acha que Renata seria capaz de perdoar o marido, porém a fisioterapeuta diz que, por ela, não vai desistir, até a moça a perdoar. No abrigo da fazenda de Jerônimo, Lázaro tenta consolar Ezequiel, que está inconsolável com a traição de Alzira. Aurora se preocupa com a presença do capataz de Augusto e deixa escapar que sabia que a esposa do sujeito tem outro, pois pegou os dois no flagra. Por mais que Lázaro tente, Aurora não diz quem é o tal sujeito. E por falar no diabo, o médico, completamente bêbado, está deitado ao lado da esposa toda amarrada e chama pelo nome de Alzira. De repente, a bordadeira começa a juntar 2 mais 2 e desconfia que o amante da campesina é Álvaro, apesar de não querer acreditar no que acabou de deduzir. Na casa de Alzira, Matilde ajuda a amiga, mas quer saber como começou a história do amante. A moça pergunta se alguém se aproveitou dela, mas a agricultora revela que tudo começou como amantes, mas depois o rapaz se tornou um abusador. Matilde avisa que Ezequiel já avisou a todos que vai descobrir quem é, e o sujeito é um homem morto. As duas acabam se dando conta de que Catarina não voltou e ficam preocupadas. Na capital, Renata não sabe para que lado vai se virar de tanta mágoa e desprezo pelo marido. Ela pega as fotos do casamento e, finalmente, consegue rasgar tudo, chorando, desesperada, em seu antigo quarto. No hotel, Jerônimo queima o cérebro tentando entender o que aconteceu e se tortura tentando descobrir a verdade. Ele jura que não vai se dar por vencido e vai lutar para recuperar o amor da moça. Na casa de Honório, Adriana explica ao pai que Renata vai se divorciar e o empresário conta que Constanza também pediu o divórcio, já que é isso que ela quer. A moça, dando uma lição de moral do pai, diz que tem certeza que Constanza seria capaz de perdoar a traição dele com Branca, mas tem certeza de que ele não seria capaz de fazer o mesmo. Na casa da socialite, ela se apoia em Gonçalo, que pela primeira vez admite que somente se casou com Josefina por solidão e pede que ela não faça o mesmo. E como se não bastasse todo o rebuliço na mansão dos Monterrubio naquela noite, Josefina vai ao quarto de Renata torrar a paciência da moça. A mulher pergunta qual foi a fofoca que ela fez para o pai, para que ele a obrigasse a pedir desculpas. Renata pede pelo amor de Deus para discutir o assunto no outro dia, mas Josefina não cala a boca e a moça diz que vai contar ao pai que a mãe já fez o que ele pediu. Mesmo assim, a assassina resolve comentar que ela é insuportável e agora entende porque Jerônimo mandou a moça ir catar coquinho. Renata se irrita e expulsa a mãe do quarto, dizendo que se ela não tem mais nada para reclamar, é melhor dar o fora dali, avisando que não vai mais permitir que ninguém volte a humilhá-la. Muito menos ela, que passou a vida toda tratando mal a garota. Furiosa, antes de sair do quarto, a megera sapateia em cima das fotos do casamento de Renata rasgadas e atiradas no chão. Do outro lado da cidade, Adriana sonha com seu príncipe encantado e que Matias declara seu amor pela mocinha, mesmo estando casado com a entojada da Roberta. Adriana aproveita e corresponde o amor do rapaz e decidem ficar juntos. No dia seguinte, Matilde ganha um buquê de flores de papel de Carlos, que diz que a moça vai ter de lhe dar um beijo por cada uma delas, mas não agora, pois tem muita coisa para fazer e deixa o rapaz chupando o dedo. No abrigo, Aurora continua dando em cima de Lázaro. Todo sem jeito, ele diz que a moça é muito bonita, mas é apaixonado por Catarina há muitos anos e nunca conseguiu tirar a mulher de seu coração. Aurora conta que vai embora da cidade no dia seguinte e vai sentir muita saudade do rapaz, mas antes de partir, vai contar o que sabe sobre Alzira e revela que o amante da agricultora é o médico da cidade. Na capital, Jerônimo aparece na casa dos Monterrubio, pedindo para falar com Gonçalo, mas Matias aparece e o lutador de MMA resolve colocar seus dotes à prova e enfia a mão na cara do sujeito. A família se reúne e todo mundo manda o sujeito embora, mas ele avisa que não arreda o pé dali, até que todos escutem o que ele tem para dizer. Na Bonita, Regina diz a Carlos que vai embora para a capital, pois falou com Jerônimo ao telefone e deu tudo errado com Renata.
ela ainda confessa que vai tentar provar à moça que ela não sabia de nada e não vai parar até que a garota a perdoe. A fisioterapeuta também diz que o que viveu ali nos últimos dias a fez perceber que tem de retomar as rédeas de sua vida. Na mansão dos Monterrubio, Jerônimo continua tentando se explicar e conta que foi Josefina quem garantiu que foi Renata que namorou Rafael. Gonçalo se assusta e coloca a mulher contra a parede, mas obviamente, mais escorregadia que sabonete, ela jura que nunca disse nada daquilo e que o genro é um baita mentiroso. Agora, a doida se agarra ao marido e, se fazendo de vítima, diz que o homem a está ofendendo. Mas, mesmo assim, Jerônimo conta que Josefina foi até seu apartamento dizendo que mandou investigá-lo, e por isso revelou tudo sobre Renata. Roberta, coitada, que é meio curtinha das ideias, pergunta novamente por que então, se ele sabia de tudo, se casou com sua irmã, e ele repete pela enésima vez que era para se vingar, mas acabou se apaixonando profundamente pela esposa e a queria a seu lado. Gonçalo não engole o papo furado do genro, mas ele diz que seu grande erro foi ter confiado na sogra, ao invés de ter confiado em sua esposa. Josefina se desespera e, chamando Gonçalo de meu amor, jura pela vida de Renata que jamais teria feito algo como Jerônimo está dizendo. Fazendo o maior teatro, a maluca de franjinha diz que não é de falar pelas costas e sempre deixou claro que era contra o casamento dos dois, etc. Antes de deixar aquela casa, olhando bem nos olhos de Renata, Jerônimo afirma que o único enganado ali foi ele, e que a sogra jurou para ele que era ela a noiva de Rafael, conhecida como Bonita. Mas Renata avisa que se ele já terminou seu discurso, pode se retirar, pois jamais vai acreditar em uma só palavra do que ele está dizendo. Na capital, Carla conversa com Antônio sobre a volta de Regina e o toureiro confessa que mandou a noiva para a fazenda de Jerônimo, não só pela segurança da moça, mas também para afastá-la de Gonçalo. Os dois combinam de forçar a barra e convencer Regina a se casar assim que ela voltar para a capital. Antes que Jerônimo vá embora, e com a cara toda amarrotada, Gonçalo pede ao rapaz para esclarecer uma coisa e pede que ele se sente. O homem quer saber como o sujeito pode seduzir suas duas filhas. Jerônimo não entende nada. Todo mundo humilha o rapaz novamente, mas ele jura que vai provar que tudo o que está dizendo é verdade, até que Gonçalo o expulsa definitivamente da mansão. Assim que o fulano sai, Josefina mostra as unhas e diz a Renata: "É incrível você chorar por esse homem. Devia ter me escutado desde o princípio. Tudo o que o Jerônimo Linhares fez foi jogar com a sua irmã, e principalmente com você." Do outro lado da cidade, Branca paga o porteiro e manda ele continuar com seu servicinho. Enquanto isso, Jerônimo não desiste e vai até a casa de Constanza, procurar por Adriana. Ele agradece por ela não o odiar como o resto da família. A socialite explica que até tem motivos, mas como a Adriana não mora mais ali, não pode deixar o homem com a cara toda arrebentada e vai cuidar dele. Jerônimo pergunta por que Adriana não mora mais naquela casa, e Constanza explica que se separou de Honório, e os dois foram morar na antiga casa da garota. Antes de buscar o gelo para pôr na boca inchada do investidor, Constanza pergunta por que ele brincou com os sentimentos de Renata. Jerônimo conta que prepararam uma armadilha para ele, contando que Josefina jurou que Renata era a namorada de Rafael, por quem o rapaz tirou a própria vida. Admitindo que a cunhada é capaz disso e muito mais, ela leva Jerônimo para fazer os curativos, enquanto ele conta toda a história para ela, prometendo conversar mais tarde com sua sobrinha. Na mansão, Gonçalo diz a Renata que deveriam ter contado a Jerônimo a verdade, mas tanto Josefina quanto Roberta são contra, alegando que o sujeito poderia ter tirado proveito da situação. Roberta entra no modo meleca e começa a fazer aquela vozinha de Barbie, dizendo que felizmente ela tem Matias e quer que ele seja o único homem que a criança conheça como pai. O moço chega a respirar fundo para não vomitar. Mudando de assunto, Matias avisa que Jerônimo não tem mais nada o que fazer naquela família, e Renata avisa que vai entrar com o pedido de divórcio, pois o marido está morto para ela. Algumas horas mais tarde, Jerônimo procura Adriana na sua antiga casa, que está totalmente envenenada pela discussão do dia anterior. A moça até tenta jogar tudo na cara dele e fechar a porta, mas o moço dá um jeito de entrar e começa a se explicar, dizendo que estava cego de ódio por causa de Josefina. Ao ouvir o nome de Mortiça, a menina se interessa pelo assunto, mas acaba deixando escapar, se foi esse o motivo então que o levou a engravidar Roberta. Indignada, Adriana reforça e diz: "Todo mundo sabe que o filho que a Roberta está esperando não é do Matias, é seu. Imagina o susto de Jerônimo." Adriana conta a Jerônimo que Matias só se casou com Roberta para que o filho dele tivesse um pai. O homem fica cada vez mais assustado com o que a menina está contando,
mas ela continua dizendo que achou pouco o que Matias fez com ele. O rapaz pede para que Adriana escute sua versão dos fatos e jura que nunca teve nada com Roberta. Adriana diz que nem a palavra dele, nem a da Roberta valem nada, mas ele não entende porque a garota quer responsabilizá-lo por um filho que não é dele. A mocinha resolve contar toda a fofoca e arremata dizendo que, para a família Monterrubio, ele é um mau caráter. Desesperado, ele pede ajuda a Adriana e conta que nunca se interessou por Roberta, mas se aproximou dela porque achou que tinha sido ela quem enganou seu irmão Rafael. E depois, todas as provas que encontrou apontavam para Renata. Adriana jura que sua amiga nunca teve nada com Rafael e ele, por sua vez, jura que está perdidamente apaixonado por Renata. Enquanto isso, na fazenda, Matilde comenta com Lázaro que está estranhando a ausência de Catarina e o capataz sai correndo. Matilde encontra o bilhetinho de Carlos. Ele diz que vai levar Regina ao aeroporto, achando que a moça ia dar um papo, mas ela joga um balde de gelo no namorado, avisando que está muito ocupada. Na igreja, Alzira conta que vai embora da cidade, mas não tem outra saída, apesar de estar sofrendo muito, já que ama muito seu marido. Do outro lado da cidade, Álvaro continua mantendo a esposa no cativeiro e ela acaba jogando na cara do marido que sabe que Alzira foi amante dele. Os dois brigam novamente e o médico diz: "A culpa de eu ter ficado com ela é sua porque a Alzira é uma mulher que sabe se divertir e não uma sem graça como você." Na casa de Adriana, Jerônimo finalmente consegue convencer Adriana a esclarecer tudo com Renata, pois a amiga da moça tem o direito de saber de toda a verdade. Na mansão, duas cobras conversam e a filha elogia a atuação da mãe, quando desmentiu Jerônimo na frente de todo mundo. Mas Roberta não deixa passar em branco a sua situação de não poder mais ter filhos. Josefina tenta consolar a garota, dizendo que ela está muito longe de ser uma mulher maternal, mas por outro lado, vai ser sempre livre, sem ter de se preocupar com nada, nem com ninguém. Gonçalo aparece de surpresa e pega Josefina falando sozinha, mas ela explica que estava pensando em voz alta sobre a cara de pau de Jerônimo. No entanto, o empresário quer saber se ela disse mesmo a verdade ao desmentir o marido de Roberta, e a infeliz jura que não mentiu, e ainda diz que fica triste por ele pensar que o esposo seria capaz de fazer algo assim. No quarto de Renata, enquanto Roberta tenta alisar Matias, que se afasta da esposa como pode, as duas irmãs discutem sobre o interesse de Roberta no marido, e a outra resolve dizer que é muito difícil ser irmã da empresária, que tem todos os homens aos seus pés. Do outro lado da cidade, Honório, disfarçado, pega Branca de susto na rua, enfia a mulher dentro do carro e diz que vai levá-la para fazer um ultrassom, pois quer conhecer o filho dele que ela está esperando. Nesse meio tempo, Constanza vai até a casa do irmão, procurando por Renata e Josefina diz que a filha não está. Porém, depois de levar uma patada da cunhada, Constanza avisa a Josefina que já sabe que ela mentiu e enganou Jerônimo também, como fez com todos daquela família. Josefina coloca a culpa na criadagem que deve ter feito alguma fofoca, pois ela sabe de tudo o que acontece naquela casa. As duas acabam brigando novamente. Josefina diz que a cunhada é uma piada na sociedade por causa da traição de Honório e coisa e tal. Mas Constanza avisa que vai ajudar Jerônimo a descobrir toda a verdade. Alguns momentos mais tarde, Renata, agora lançando luvinhas como moda, encontra Augusto em um bar e conta que descobriu que o filho que sua irmã está esperando é de Jerônimo. Augusto avisa que a única maneira de manter Linhares afastado da vida da moça é os dois começarem uma relação, pois, para ele, esta é uma oportunidade perfeita. Renata não quer aceitar a proposta do amigo e diz que não quer alimentar nenhuma ilusão, mas ele continua insistindo e declarando seu interesse por ela. Mudando de assunto, o fazendeiro avisa que vai tentar comprar a bonita novamente e mandar Linhares direto de volta para o exterior. Nesse meio tempo, na pracinha, César e Constanza conversam e o rapaz insiste em ter uma relação com ela e aproveitar a oportunidade para tentar conquistá-la, e a mulher acaba aceitando. Enquanto isso, no caminho para o consultório do ginecologista, Branca vê um carro da polícia e, abrindo o vidro do carro, começa a gritar que está sendo sequestrada. A viatura para o carro, prende Honório e leva a bandida junto. Na casa de Adriana, o papo entre ela e Jerônimo evolui, e ela resolve ligar para Renata, marcando um encontro no estábulo da mansão dos Monterrubio. Renata avisa que está terminando de tomar café com Augusto no bar e vai para casa encontrar com ela. Jerônimo avisa que Renata não deve confiar no fazendeiro, que não é uma boa pessoa. Do outro lado da cidade, Antônio vai buscar Regina no aeroporto e ainda dá uma bronca na mulher, chamando a fisioterapeuta de menina mimada. De saco cheio das atitudes do toureiro, Regina responde:
Eu não sou criança e sei o que estou fazendo. A Renata me importa muito e tanto faz se você entende ou não. E se você quer saber, estou de saco cheio de você e o Gonçalo me dizerem o que tenho ou não tenho de fazer com a minha vida. Isso acabou. Dissimulado, Soto reconhece o casal no aeroporto e se aproxima para ouvir a conversa, fingindo que está ao celular. Antônio continua fazendo o ouvido de Regina de Penico, mas ela deixa claro que quer recuperar sua liberdade e sua vida, sem dar satisfação a ninguém. E se ele não é capaz de entender isso, é só dizer que a relação dos dois acaba ali mesmo. Enquanto isso, em Enseada, Lázaro, desconfiado, espera Álvaro sair de casa e entra para tentar encontrar Catarina. Ele acha a moça amarrada e escondida debaixo da cama, no quarto do casal. Com toda a calma, ele consegue soltar a moça que conta tudo o que o marido fez com ela e ainda que ele a traiu com a Alzira. Lázaro tenta consolar a moça e, pegando Catarina no colo, consegue levá-la embora. Do outro lado da cidade, Alzira está indo embora de casa como tinha dito ao padre, quando o médico invade sua casa e diz que ela vai ter de dar para ele por bem ou por mal. Paulinho vê que a mãe está em perigo e consegue sair sem ser percebido. Na Bonita, Carlos tenta abordar Matilde novamente, querendo beijinho, mas a mocinha enxota o namorado e diz que vai dar os beijos quando ela quiser. O agrônomo se zanga e diz que não vai mais procurá-la e vai parar de ficar importunando a garota. Mas Matilde não resiste e diz que ama o rapaz, mas tem medo de sua maldição. Carlos diz que não está nem aí para isso e acaba conseguindo beijar a mocinha. Paulinho chega à igreja procurando pelo pai e conta ao padre o que está acontecendo na sua casa. Bem na hora, Ezequiel chega e escuta o que o garoto falou. Lázaro vai atrás para ajudar o amigo. O capataz consegue chegar em casa a tempo e enche o médico de porrada. Em seguida chegam Lázaro, Catarina e o padre, que conseguem conter o rapaz. Na capital, Renata chega ao estábulo para encontrar com Adriana. Matias e Roberta também aparecem. Do nada, surge Jerônimo e conta que foi ele quem pediu o encontro e que acabou de saber que Roberta afirmou que o filho que ela está esperando é dele, mas, como sua palavra não vale nada para aquela família, quer um exame de DNA. Na Bonita, Carlos e Matilde se entendem e começam um romance fervoroso. E na mansão Monterrúbio, Roberta diz que Jerônimo não tem direito a exigir nada. Matias tenta defender a esposa. Porém, Linhares avisa que, como pai, tem o direito de exigir o exame e comprovar se a criança é mesmo dele, pois os dois nunca ficaram juntos. Roberta insiste em dizer que os dois tiveram relações, mas ele nega e diz que se ela está mesmo dizendo a verdade, quer que ela prove. Renata diz que Jerônimo tem razão e quer a verdade, por isso a irmã vai ter de fazer o exame, gostando ou não. No interior, Álvaro sai se arrastando da casa de Alzira com a cara toda ensanguentada, e Alzira, chorando, se ajoelha aos pés do marido e de Catarina, implorando perdão. Na capital, Roberta não quer ir, e Jerônimo avisa que, se é assim, não tem problema. Ele diz que está disposto a esperar a criança nascer e solicitar legalmente o tal do teste de DNA. Como o povo não entra em um acordo, Renata propõe que sua irmã vai fazer o teste em troca de uma promessa de Jerônimo. Ela quer que o rapaz vá embora da capital e da vida dos Monterrúbio para sempre. Linhares topa e diz que se Renata conseguir provar que ele é realmente o pai da criança que Roberta está esperando, ele, com certeza, vai embora da capital e da vida de todos daquela família. Papo vai, papo vem. Fica decidido que todo mundo vai se encontrar no laboratório no dia seguinte, às 11 horas da manhã, para fazer o exame. A discussão fica ainda mais forte e Roberta decide colocar a culpa em Adriana, mas Renata interfere e defende a amiga. Na casa de Alzira, Ezequiel recolhe a esposa do chão e diz que não pode perdoar a traição dela e manda a mulher fazer o que quiser da vida dela, porém avisa que Paulinho vai ficar com ele. Furioso, o capataz vai embora, mandando a mulher ir para bem longe, sem levar o menino. Na delegacia, Gonçalo paga a fiança do cunhado e o libera da cadeia. Furioso, o empresário diz que Branca está disposta a acabar com ele e com tudo o que ele ama, mas tem medo de que a próxima vítima da maluca possa ser Constanza ou Adriana. Nesse meio tempo, Branca trata de mudar de endereço, e no interior, é a vez de Alzira se explicar para Catarina. A mulher diz que achou que Álvaro poderia lhe dar uma vida de rainha, mas se enganou, e seu palácio de amor era junto com Ezequiel. Catarina explica que a vida dela com o médico foi só violência, e que o maior erro que a amiga cometeu foi trocar o amor por dinheiro. Lázaro tenta interceder para que as duas façam as pazes, porém a bordadeira está muito magoada e não consegue perdoar a amiga. Na mansão,
Matias e Roberta discutem sobre a questão do bebê, e a moça diz que não vai fazer exame nenhum. Mas o rapaz avisa que também quer ter certeza de que o filho não é de Jerônimo, e portanto, no dia seguinte, os dois vão ao laboratório fazer o tal exame.